E a gente vê, por exemplo, no ChatGPT, muita gente tem um entendimento errado sobre o que ele é. O que ele realmente é. Porque a primeira coisa que as pessoas olham assim, ele é inteligência artificial, e esse nome é maldito, né? Ele não é inteligência, não é artificial, não adianta ele discutir o nome, porque o nome pegou, né? Machine Learning ou Deep Learning seria mais apropriado, mas enfim, eu acho que eu não estou preocupado aqui com as nomenclaturas, mas se a gente pega, por exemplo, o ChatGPT, ele é um gerador de texto. Um organizador de dados. Não, ele é um gerador de texto. Se você pedir para ele, falar assim, cara, me explica como essa caneca é feita, ele vai te explicar. Mesmo se ele não souber como é feito. Mas, porque ele vai pegar informações... Não, ele vai gerar um texto para você. Sim. E aí, se por acaso, na base de treinamento dele, tinha argumento suficiente para ele poder te responder de maneira certa, ele vai responder. Porque probabilisticamente, se todo lugar que ele viu sobre como se faz uma caneca estava certo, muito provavelmente ele vai te responder de uma maneira certa. Mas a obrigação dele ali é te gerar um texto. Então, ele não sabe o que é certo ou errado. Né? E aí, se você perguntar para ele assim, cara, me escreve um texto de Monteiro Lobato, ele vai escrever. Sim. Agora, me dá referências, ele não tem essa referência, ele vai criar e vai te falar com a maior naturalidade do mundo. Então, sim, eu já peguei falando coisa errada sobre filosofia. Porque sobre de quem que era o pensamento filosófico do filme e tal. Aí ele deu uma referência nada a ver. E ele fala com uma certeza fala com absoluta. propriedade. Por isso que eu tô falando, ele é um gerador Perigoso, de texto. Perigoso. Né? Então, a gente entender isso é muito importante, porque a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, inclusive pessoas muito que têm um conhecimento muito grande de IA, falando, ele alucina, ele... né? Que são expressões que as pessoas usaram para descrever alguns comportamentos, assim, cara, ele está criando um texto que não tinha substância suficiente na base de treinamento para ele falar aquilo. Mas o que eu tenho falado para as pessoas assim, cara, ele não chuta, ele não mente, ele não alucina. Ele, na verdade, ele cospe palavras que na probabilidade fazem mais sentido para ele. Então, porque todo esse resto assim, implica que tem uma intenção, e não tem intenção. Não tem intenção. Porque ele não tem consciência. Se a gente for imputar um comportamento humano, o certo seria dizer que ele chuta absolutamente todas as palavras. Mas como ele teve um bom treinamento, uma boa parte desses 99,9% vai ser correto. Ou 70%. Ele vira um bom batedor de falta. Cara, treinado. Exatamente. Né? Bem. Mas é importante a gente entender isso. Então, a partir do momento que a gente entende isso, fala assim, para que eu vou usar ele? Para algumas coisas faz sentido, para outras não. Então, por exemplo, fazer uma pesquisa na internet não faz sentido você fazer com ele. Sim. Uma pesquisa básica. Até porque ele está datado ali, né? Ele está datado. Agora, tem algumas coisas que fazem. Por exemplo, eu lembro uma frase, cara, é uma frase muito famosa, e que ela falava sobre caneca e microfone, e tinha um significado sobre amizade. O ChatGPT, qual é a frase famosa que fala... Cara, você não consegue procurar isso no Google. Sim. Ele vai aparecer lá 1 milhão de resultados. A chance dele acertar, porque é uma frase famosa, é muito grande. Ele vai falar, cara, essa frase é assim, a caneca e o microfone estão tão distantes da amizade quanto não sei o quê. Essa frase é do Einstein. Aí você pega aquilo e fala assim, puta, beleza, deixa eu ir no Google agora. Sim, me certificar. E mesmo que ele não acertar, ainda você tem a opção de pedir opções. Tem alguma outra, né? E aí ele te dá mais opções. Então, quer dizer, para isso ele é muito útil, porque o Google seria muito ruim se perguntar isso. Cara, qual é a frase da caneca? Puta, o Google não vai... O rolê que você ia fazer para chegar na resposta. Ele vai lá no SEO, lá te dá várias coisas. É isso. Então, obviamente que essas coisas estão evoluindo, né? Então ele começa a ter agora os plugins de busca, né? Então você começa a ter algumas evoluções. Mas me impressiona você falar que ele não é inteligência artificial, porque para mim... Ele é inteligência artificial, que eu digo assim, a palavra inteligência é uma palavra ruim e o artificial é uma palavra ruim, porque ela leva as pessoas a ter um entendimento errado do que são essas ferramentas, seja o ChatGPT ou seja qualquer outra. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!